Apocalipse 1. Não se distraia. Se você vê que vai dormir, levante. Mas sirva a Deus com alegria. Não se distraia por nada. Porque quando você entende o que está escrito na Bíblia, você recebe uma revelação, a sua vida começa a fazer sentido. Você é curado, você é liberto, o inimigo ele fica confundido na sua vida e você começa a entender que o que você está vivendo hoje é você entender que hoje quem está na sua vida é o Cristo glorificado. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse do apóstolo João, título e assunto do livro: a revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João e as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e a paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, e até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e o que era, e o que há de vir, o Todo-Poderoso. João em Pátimos, a visão de Jesus glorificado. Mensagem às igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso e Esmirna, e Pérgamo e Tiatira, e Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os peitos de uma veste comprida e cingido pelo peito como um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são
às 7 igrejas. Aleluia. Só até aqui. O livro de Apocalipse é um livro ao qual fala de uma revelação. Está dizendo que aquilo que estava encoberto agora está aberto para ser lido. Ao ponto, aleluia. Ao ponto que João, ele é o último que fica dos seus discípulos, né, do Senhor Jesus. E ele tentaram matar João de diversas formas, mas João não morria. E aí viram que João não conseguia morrer, quebraram. Então viram que João não conseguia morrer, pegaram João e colocaram ele na ilha de Pátimo, quebraram as suas pernas. E ali João, como ele buscava muito a Deus, ele orava muito, ao ponto que para você ser arrebatado em espírito, você tem que orar em línguas. Você tem que ser espiritual. Você tem que ser uma pessoa diferente. Você não é uma pessoa comum. Porque se ele foi colocado se me falha a memória, ele foi colocado dentro de como se fosse uma panela, né? E jogaram ele dentro e ele não morreu. Caldeirão de azeite, né? Ou seja, ele era tão cheio do Espírito que o azeite não conseguiu achar a sua pele, porque ele estava revestido do poder de Deus. E ali se cumpriu a profecia da palavra, ao ponto que eles perceberam, vamos isolar ele, porque quando ele fica aqui, mais a fama dele cresce. Vamos isolar ele em uma ilha, vamos quebrar suas pernas e deixar ele lá. Só que ele continuou buscando ao Senhor. Ele continuou buscando ao Senhor, ao ponto que o Senhor agora arrebata ele em espírito e leva ele ao céu, ao terceiro céu. E nós sabemos que teve um homem que foi levado ao terceiro céu, que é Paulo. Só que Paulo, ele, como eu posso dizer, ele é um apóstolo. E Paulo, ele começa a dizer: eu vi coisas inefáveis, coisas que não é lícito a se falar. Só que João já é diferente. João é um evangelista. João viu e falou o que estava escrito. E aí o que o Senhor faz? Ao ponto que quando ele começa a descrever a glória de Deus, a glória do Senhor Jesus, né, como cabelo como chama, ou cabelo como neve, né, e seus olhos como chama de fogo, a sua língua era como se fosse uma espada. Então foi descrevendo ele como Cristo é glorificado, ou seja, você não tem que mais viver como Cristo, o Cristo crucificado. Você vive agora pelo Cristo que está glorificado. Ele agora está em glória, com todo o poder e autoridade. E ele está com a chave da morte e a chave do inferno. Agora é diferente. Ele agora viu o poder, o Cristo glorificado agora. Lembra que quando o Cristo está ali orando com Pedro, Tiago e João, ele se afasta um pouco, a palavra fala que ele é assunto ao céu, ele é elevado ao céu. Ali foi visto um pouco da glória. Só que agora quando João, ele agora está na ilha de Pátimo, ele agora vê a glória dele verdadeira, como de fato ele é, o Cristo glorificado. A diferença está aí. Quando você recebe essa revelação do Cristo glorificado sobre a sua vida, agora é diferente. Você sabe que ele tem poder. Você sabe que ele tem autoridade. Ele tem capacidade de mandar a enfermidade embora. E ele também colocou essa autoridade sobre a nossa vida. Porque ele disse assim: vocês vão fazer obras maiores do que eu. Quando você começa a entender isso, você agora começa a entender o Apocalipse. Por isso que nós precisamos meditar na palavra. Então, a grande promessa que foi dada foi o quê? Guarda a profecia que está sobre este livro. Guarda essa revelação. Então, quando você recebe a revelação, é diferente. Você agora está capacitado. Você agora está instruído. Você recebeu a revelação do céu sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. E aí, quando você recebe essa revelação, agora é diferente. Você agora sabe o que de fato está escrito por detrás da letra. Você foi conduzido e João foi levado para esse lugar. E quando ele foi levado, uma voz vem de trás dele
e toca nele. Escreve tudo o que eu te mostrar. Com Paulo viu e não menciona. Com João, Jesus já aparece diferente. Agora escreve tudo o que eu vou te mostrar. A diferença está aí. E ainda vai mandar recado para as 7 igrejas. Quando você vê Cristo ali nos 7 castiçais, no meio dos 7 castiçais, ali é Cristo revelado para a igreja. É Cristo revelado para nós. Então você precisa receber a revelação de Cristo. Quando você recebe essa revelação, agora você vai ser uma pessoa diferente. Você vai ter a mente de Cristo, a visão de Cristo, você vai falar como Cristo, você vai se comportar como Cristo, porque você recebeu a revelação do Cristo glorificado. Está entendendo agora? Santo é o Senhor. Glória a Deus. Então ele fala, não basta você ler, não basta só você saber o que está escrito aqui das profecias, se você não guarda. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. E ainda fala, porque o tempo está próximo. Então, para aquela época que foi revelado isso, o povo acreditava que Cristo estava próximo de retornar. Ao ponto que todos iam se preparando. Chegou a um ponto que, quando começou a alcançar agora, nós que estamos aqui, chega um tempo que em 2000 fala, não, o ano vai se acabar em 2000. Todo mundo começa, aquilo foi viralizando. O mundo vai se acabar em 2000. Então, as pessoas aproveitavam da forma que podia aproveitar a vida. Porque era anunciado que Cristo ia voltar. E aí chegou o ano 2000 e não acabou. As pessoas foram para as festas, eu também estava lá. Mas ele me alcançou depois. Glória a Deus. Então, naquela época, eu já estava escutando a respeito disso. E aí que não era nem crente. Não, Cristo está vindo, o mundo vai se acabar. 2000. E aí a gente aproveitou São João com vontade. A gente não sabia. Vai acabar, pô. Vamos morrer, vamos aproveitar. A gente era jovem, adolescente ali. E todo mundo aproveitou. Então chegou a um ponto que as pessoas, de tanto ouvir falar que Cristo ia retornar, as pessoas fizeram o quê? Parou de acreditar que de fato ele ia retornar. Só que tem uma profecia que fala que os discípulos perguntam, quando é que o Senhor retorna? Quando todo mundo estivesse dando a casamento e muitas festas e a libertinagem estiver liberada, é aí que é um dos sinais da minha vida. Então, é por isso que nós precisamos analisar o que aqui está escrito na palavra de Deus. É você fazer o seu devocional todo dia, para que todos os dias você receba a revelação. Mas Deus não fala comigo. Claro, você não é dito. Quando você lê, você vai receber a revelação do Logos, aquilo que está escrito. No passar dos dias que você começa ali a meditar no que está escrito, vai vir uma revelação. Algo vai saltar no seu coração, vai saltar na sua mente. Uma hora você vai estar dormindo, quando você acordar daqui a pouco, poxa, veio na minha mente aqui um capítulo tal, versículo tal, eu preciso ver o que está escrito. Ali é Deus falando conosco. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Quando você vê Apocalipse 1, é a revelação de Jesus Cristo. Você precisa entender isso. Então, quando ele já inicia anunciando quem Jesus é agora. O Jesus glorificado. O que é que Kenneth Hagin sempre fala, né? Que a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida, onde a vontade de Deus é revelada para nós. É por isso que precisamos meditar na palavra de Deus. E às vezes é necessário você também ter livros de um tema específico para que você venha se aprofundar a cada vez mais, né, no assunto. Para que você cada vez mais tenha a base do conhecimento do que é que Cristo quer trazer para nós. Então, cada vez mais que essas verdades ela é revelada para nós, o nosso comportamento é relacionado a uma doença,
a dificuldade financeira, a dificuldade dentro de casa, você agora tem uma verdade. Qual é a verdade? O que está escrito. E você começa a dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas a sua mente vai começar a dizer assim, não, mas está faltando, Senhor. Mas você vai declarar, o Senhor é o meu pastor. Você está dizendo para a escassez, a dificuldade, aquilo que está faltando no seu armário, você está dizendo, eu tenho um pastor e nada me faltará. Ou seja, o que é que você está dizendo? Ele vai criar um caminho. Algo vai acontecer. Por mais que você não tenha condição financeira naquele momento, o companheiro, a companheira não tem a condição naquele momento, mas Deus pode tocar no coração de alguém. Eu estava orando, Deus me revelou e mandou trazer isso aqui para você. Quantas obras você já ouviu isso na igreja? Glória a Deus. Uma obra tão simples que o irmão contou com tanta fé a respeito de que ele estava precisando de coentro para ele fazer o peixe. E ele não tinha coentro em casa, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele orou a Deus, daqui a pouco um servo de Deus passa na casa dele, é o servo de Deus, Pai de Deus. Estava orando ali, o Senhor me revelou de trazer um coentro para o irmão. Ele glorificou a Deus no microfone. Agradeceu a Deus, coisa simples. Isso a gente ouvia muito nos cultos de quarta-feira, de tarde, né? Quando Deus dava a graça de congregar. Então, quando você tem a oportunidade de você estar na igreja, mais revelação você vai recebendo daquilo que Deus tem para a sua vida, as promessas dele. E ele pode trazer algo novo, uma necessidade que você está enfrentando, você orou a Deus, ninguém sabe, mas Deus pode revelar ao irmão e pregar no culto. E sua fé ser acrescentada, porque você está dentro da casa do Senhor. Aleluia. Então, sem revelação não há fé, e sem fé não vivemos a plenitude de Cristo. Então, precisamos de revelação para você começar a andar no centro da vontade de Deus. Você entender o que é que Cristo fez por você. Enquanto você não entende o que Cristo fez por você, você só tem a revelação, não, ele pagou o preço por mim. Teve um cidadão aí que a gente tem que chamar ele de herege. Não sei se vocês ouviram recentemente, ele falando, mas eu não pedi para que ele morresse por mim. Isso deu um podcast, tá? Teve um podcast, teve grandes pregadores e falou assim, aqui está uma apóstata da fé. E é o que vai acontecer no nosso meio. Pessoas que um dia ouviu falar de Cristo, andava dentro da casa de Deus, se via ele com alegria, tinha a revelação, outros oram em línguas, tudo certinho. Mas ele virou apóstata. As coisas, ele não teve fé para esperar, não teve paciência para aguardar as promessas de Deus. A revelação que ele tinha era o que os outros recebeu e passou para ele. Ele não tinha base de revelação individual. É por isso que muitas igrejas fazem o quê? Faça seu devocional diário. É para que cada vez mais você venha conhecer a vontade do Pai. É você conhecer quem Cristo é. E aí, grandes pregadores começou a falar, tá vendo aqui? Disse que não precisava que Cristo morresse para ele, que ele não pediu. Ele não entendeu, ele não recebeu a revelação. Então não basta só você... O que é que mais hoje as pessoas ouvem? Não, Cristo morreu na cruz por amor da minha vida. E o Cristo glorificado? O Cristo depois da cruz. O leque que ele abriu para nós. Ele liberou o acesso de você entrar dentro do seu quarto, você orar na rua, você chegar no quintal aqui, levantar sua cabeça, olhar para o céu e fazer uma oração simples. O céu, o véu que havia de separação entre eu e você, entre todos nós aqui, foi rasgado. Não foi rasgado de baixo para cima, foi de cima para baixo. Deus que rasgou a separação. Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, o sangue dele foi derramado ali. Esse sangue que nos lavou, esse sangue que nos limpou. E esse sangue tem a capacidade de te purificar até naquilo que está acusando a sua mente. Você acredita que uma oração ela tem capacidade de te libertar? A oração que eu fiz aqui, Deus me libertou, que eu estava com a agonia no estômago. Deus me libertou por completo. Ou seja, você tem que ter consciência daquilo que você está orando. Não é oração comum, você tem que crer que a manifestação do poder de Deus está dentro de você. Quando você ora de forma comum,
coisas comuns acontecem, mas quando você entende que você carrega o sobrenatural, a vida de Deus está dentro de você, você precisa entender isso. A vida de Deus está dentro de você. Você foi comprado com sangue. Não foi um sangue comum, foi um sangue do Senhor Jesus Cristo pela sua vida, pela nossa vida. E quando você começa a entender, Ele morreu por mim, Ele me libertou das acusações, Ele me libertou daquilo que o adversário ele lança no nosso caminho, lança na sua mente. Ele tenta lembrar do que aquilo que você era no passado. Ele tenta mostrar a incapacidade que você tem para orar, para falar, e às vezes, mas eu não sei orar. Quem foi que botou isso na sua mente? É ele que tenta colocar incapacidades dentro de você. O medo vem do diabo. A incapacidade vem do diabo, não vem de Deus. Deus, ele deixou sobre nós a autoridade de Cristo sobre a nossa vida. A gente tem que entender a obra antes da cruz e a obra depois da cruz. Você precisa entender isso. A obra depois da cruz, Cristo glorificado, Cristo assentado à direita do Pai, Cristo que intercede por nós, Cristo que é o meio e o seu advogado. É isso que você tem que entender. Aleluia. Jesus aparece glorificado a João. João andava com Jesus na terra, mas agora ele aparece diferente, glorificado. Essa visão mudaria tudo para João e pode mudar tudo para nós hoje. Quando você entende onde Cristo está e que dentro de você agora tem o Espírito de Deus, você não é uma pessoa normal. Se você achava que você era normal, você não é normal. Você é uma pessoa que é celestial. Você é diferente. Você tem capacidade? Tem. Porque nós ainda habitamos em um corpo incorruptível. Mas cada vez que você vai recebendo a revelação da graça, você deixa de ser uma pessoa comum e passa a ser uma pessoa sobrenatural. Você tem que andar no sobrenatural. É andar na dimensão do poder de Deus. No poder que Deus liberou está dentro de você. A palavra que sai da sua boca tem a capacidade de curar a sua vida, curar suas enfermidades e curar a vida de alguém. Você tem a capacidade de interceder, de se colocar na brecha na vida de alguém. Aleluia. Jesus no meio dos candeeiros, ele está presente na igreja. Isso está em Apocalipse 1, do 12 ao 13. Jesus não está distante, ele anda entre os candeeiros, ou seja, no meio da igreja. Você pode pensar que está sozinho, mas Jesus está presente agora. Jesus está com você. Jesus está com a sua família. Assim como no deserto, Deus nunca abandonou Israel, Ele nunca abandona a sua igreja hoje. Um decreto profético: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Não importa o que eu enfrento, a Tua presença me sustenta. Vamos falar junto? Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Não importa o que eu enfrento, a Tua presença me sustenta. Você precisa entender isso. Não importa o que você esteja enfrentando, Jesus é com você. Aquilo que se levanta contra você, aí é um sinal de Deus aparecer na sua vida. É você orar e dizer: Pai, é nesse momento que a manifestação da Tua glória aparece na minha vida. É nesse momento que mostra que eu sou diferente, porque o Senhor mandou o Teu Filho e morreu por mim. A palavra fala que Jesus nos amou. Ele nos amou agora e nos comprou com seu sangue. Em João, a palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Agora, em Apocalipse, Cristo fala que Ele nos ama. E Ele deu o seu sangue. É você entender que Ele decidiu deixar de ser a palavra falada para se tornar o Verbo encarnado. O Verbo que habitou no meio de nós. Como criança, permaneceu ensinando os doutores da lei, os fariseus. Depois ele cresce, ele começa a trabalhar, sustenta a casa e chega ao ponto de agora ele trabalhar para o céu. Ele trabalhou para aquilo que era para a terra, porque o seu pai morre e ele passa a
a sustentar a casa, porque ele aprendeu a ser carpinteiro. É onde você ouve mais um ditado, né? Que pau que nasce torto não se endireita, mas ele é carpinteiro. Ele é carpinteiro. Ele tem a capacidade de fazer as coisas. Ele tem a capacidade de tocar e aquela madeira que é torta, ela voltar ao normal, ao estado perfeito. Aleluia. Esse mesmo poder foi liberado para cada um de nós. Esse poder, quando o Espírito Santo ele atua dentro de você e você entende a perfeição do que é o Espírito Santo atuando sobre a sua vida, você precisa começar a ouvir ministrações que falam a respeito do Espírito Santo. Porque se você ouve ministração que fala sobre o Espírito Santo, você vai começar a ter relacionamento com o Espírito Santo. Se você não ouve ministração que fala sobre o Espírito Santo, você vai achar que ele continua sendo a terceira pessoa da Trindade. Você está entendendo isso? A revelação de Cristo glorificado é você começar a ter intimidade com o Espírito Santo. É você caminhar com o Espírito Santo. João caminhou com Cristo aqui na terra. Mas agora ele é levado ao céu, porque ele viu Jesus subindo. O anjo desce e fala: para onde vocês estão olhando? Vocês não sabem que ele vai retornar? Ele viu Jesus subir e não viu Jesus voltar mais. Mas chega um ponto que agora ele é arrebatado, ou seja, quando você pensa que está sozinho, quando você pensa que tudo está perdido, é o único que vai atrás de você. É Jesus. Jesus foi atrás de João na ilha de Pátimo, arrebatou ele ao céu. Ele viu Jesus glorificado, ao ponto que vai chegar mais para frente e você vai começar a perceber assim: poxa, será que tudo que nós fizemos foi em vão? Porque o livro está selado, o livro está fechado. Só que agora vai chegar um ponto da leitura da Bíblia, né, de Apocalipse, que nós vamos fazer. Você vai começar a entender assim que um dos 24 anciões vem falar com João. Não, tem um. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. É ao ponto que João vai ver Cristo como Cordeiro e depois ver Cristo glorificado. E quando ele olha para o trono, ele vê Cristo como Cordeiro de Deus. É onde um dos 24 anciões começa a falar, mostrar para ele: não, tem um dos 24 anciões. Tem um Cordeiro de Deus. Ele que tem um poder. Ele que tem a chave de abrir o livro selado. E depois Cristo aparece para ele agora diferente. Cristo agora, ele vê Cristo agora em forma de homem e no todo o seu poder. Toda sua majestade. A palavra ao qual ficava acima do trono de Deus, que era o próprio Cristo. Essa palavra agora está assentada. Essa mesma palavra agora ela vem diante dele e toca no ombro. Ao ponto que a revelação, ele começa a descrever as características de quem Jesus é. E ele vai vendo a chama, os olhos como chama de fogo. Ou seja, ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Santo é o Senhor. Vamos descrever ele agora, né? Cabelos brancos, pureza, eternidade, sabedoria infinita. Santo é o Senhor. Olhos como chama de fogo, ele vê tudo, nada escapa dele. Pés como bronze reluzente, força, justiça contra o pecado. E voz como muitas águas, palavra poderosa e inabalável. Então quando você vê os seus cabelos brancos como a neve, aí está falando de pureza, eternidade, sabedoria infinita. A sabedoria de Deus, ela está diante de você. Cada vez que você dobra o seu joelho e convida o Espírito Santo para trazer a revelação do que está escrito na palavra dele, você vai acessar o canal da sabedoria. Você vai acessar Cristo direto, que é os seus cabelos. A sabedoria infinita. Aleluia. E ele vê tudo, nada escapa dele, né? Os seus olhos cobre toda a terra. Ele enxerga tudo sobre a sua vida. Santo é o Senhor. Você está entendendo? Na mão direita, as 7 estrelas, a autoridade sobre a igreja.
Da boca sai uma espada afiada, a palavra viva e eficaz. Seu rosto brilha como o sol, glória absoluta. Está entendendo isso? Você não pode mais olhar para ele e olhar do mesmo jeito. Você não pode olhar para o livro de Apocalipse e enxergar Cristo do mesmo jeito. O Cristo que sofreu. E aí toda vez que chega na Semana Santa, bota o Cristo na Globo, a paixão de Cristo, aí ele sofreu. Aí fica aquela imagem na cabeça do povo que ele sofreu e acabou. É como se não tivesse mais um poder, não tivesse nada. Só que ele agora, ele é glorificado. Ele agora é diferente. Você precisa ver, começar a imaginar como de fato ele é. Aleluia. Aplicação na nossa vida. Quando confirmamos que quem Jesus é, nossa fé cresce. Ele não é mais o Jesus da cruz, mas o Cristo ressuscitado com todo o poder e autoridade. Agora um decreto para a nossa vida. Vamos lá? Jesus, eu te vejo como tu és, meu Senhor, meu Rei, meu Salvador, glorificado. Aleluia. Está entendendo isso aí? Glória a Deus. Não temas, não tenhas medo. Jesus tem as chaves. Apocalipse do 17 ao 18, né? João caiu como morto, mas Jesus diz, não tem mais. Jesus venceu a morte e o inferno, ele tem as chaves. Se ele tem as chaves, quem pode abrir ou fechar algo na sua vida? Somente ele. Quem tem o poder de abrir e fechar é ele. O que o homem falou é mentira. O que ele disse, eu vou bater o tambor contra você. Só vai bater, vai caçar as mãos. Só isso. Se você tem a revelação de quem Cristo é, ele só vai caçar as mãos. Depois vai aparecer o grandão da Galileia e vai dizer, ó, com ele você não pode. Com ela você não pode. Aleluia. Aplicação na nossa vida. Pare de temer e comece a confiar. Você precisa parar de temer e começar a confiar. Você não está mais nas mãos do inimigo, mas nas mãos daquele que tem as chaves. Aleluia. Um decreto para a nossa vida. Não temo a nada. Não temo a nada. Meu Jesus venceu a morte. E eu sou mais que vencedor nele. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória seja o nome santo do Senhor. Então hoje você entende que Jesus é um Jesus glorificado. Você entende que Jesus, ele é transformado. Então se essa revelação ela entra em você, o seu comportamento agora é outro. A sua forma de você orar é outra forma. A forma como você vai meditar na palavra é de outra forma. Aleluia. Quando você olha para o livro de Gênesis, capítulo 1, o processo da criação, você ali vai ver Deus criando, né, todas as coisas. Quando chega no sexto dia, ele vai criar o homem. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Pronto. Ali surge Adão. Depois vai surgir Eva. Quando você olha para o Adão no Éden, você consegue imaginar o Cristo? Você consegue ver Cristo naquela ação ali? É mesmo? Não, agora sim, mas antes não. Bom, antes você não ia ver. Aleluia. Se você não tinha revelação, você não ia ver. Mas a gente está falando agora. Você consegue ver? Agora sim. Glória a Deus. Agora sim, você vai ver. Mas antes eu Então quando você olha para o Velho Testamento, você tem que ver Cristo nas coisas. Vai ter que ver Cristo nas pessoas. Então quando você olha para Adão, dentro do Éden, a primeira dispensação, Cristo em Adão. Um Cristo ao ponto. Por que Cristo em Adão? Você vê que Deus vem e traz os animais, todos os animais que ele criou e mostrava para ele. Qual o nome? A autoridade que Adão tinha é a mesma autoridade que Cristo tem. E nós estamos falando de Adão antes do pecado.
Então, quando você olha para Adão, você tem que ver Cristo. Cristo que tem autoridade. O Adão que tem autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre os animais que estão sobre as águas, os seres viventes que corriam livremente, os pássaros, ele tinha autoridade. Todos obedeciam a ele. Quando você vê Cristo caminhando na terra, você vê que Cristo tem a autoridade sobre tudo. Ao ponto que Pedro está pescando, passou a noite toda pescando, não pega nada. Aí quando Cristo fala, lança a rede do lado direito do barco. Ele, sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Jesus conversa com os peixes. Ele conversou com os peixes antes, ninguém sai. Todo mundo ficou intocado. Pescou, ele conhecia o horário que tinha que lançar a rede, tudo certinho. Todo conhecimento natural Pedro tinha, de pescador. Mas não pescou nada. Mas quando Cristo agora quer fazer uma obra para chamar a atenção do homem, Cristo agora aparece e fala, e aí, como foi a pesca? Não pesquei nada. Lança a rede do lado direito do barco. Ali, em algum momento, ele deve ter conhecido alguma coisa sobre, alguma história sobre Jesus, né? Porque como é que você pescou a noite toda e você depois fala assim, sobre a ordem da tua palavra, eu vou lançar. Ele ouviu alguma coisa. Ele viu alguém dizer alguma coisa a respeito de Jesus. Ao ponto que ele vai lá e obedece e lança. A palavra vai e agora diz o que? Que ele pescou 153 peixes. Grandes peixes. Agora teve que pedir ajuda aos barcos vizinhos, ou seja, ninguém pescou. O problema não foi só com Pedro. Ninguém pescou. Todo mundo voltou vazio. Então, quando Cristo ele quer fazer uma obra, ele vai dar seus métodos. Ele tem seus métodos de fazer uma obra para chamar a atenção do homem e chamar a atenção da mulher. Bem-aventurados somos nós que estamos ouvindo a palavra, estamos nos posicionando em obedecer. Porque você esperar ele fazer alguma coisa diferente na sua vida para chamar a sua atenção, eu acho que não é legal, né? Você é muito corajoso. Então é melhor obedecer a palavra dele. Santo é o Senhor. Ah, que coisa interessante. Se ele tem as chaves, então nenhuma porta errada ficará aberta e nenhuma porta certa ficará fechada. Você entendeu isso, essa revelação? Ele tem a chave. Você precisa entender esses códigos dentro da Bíblia. Ele falou, eu tenho a chave da morte. Ele tem a chave do inferno. Ele gritou, a palavra fala que ele gritou, ele ecoou nas 3 dimensões. Eu tenho, o morte, cadê a tua força? O inferno, cadê os seus agrilhões? A mim foi me dado, ou seja, a mim foi me dado todo o poder no céu, na terra e no inferno. Ele governou nas 3 dimensões. E o homem também é 3 dimensões, corpo, alma e espírito. Observe, tem o presente, passado e futuro. Aí você vai ver o quê? O que tem mais com 3, meu Deus? Aí, Pai, Filho e Espírito Santo. Então você vai ver na obra do 3. Então nós precisamos começar a olhar para o que está escrito no Cristo glorificado e entender se ele tem a chave, ele agora está no céu, ele mandou o seu Espírito para dentro de nós, e aí o que a palavra fala? Aquilo que for ligado na terra vai ser ligado, aquilo que for desligado na terra vai ser desligado no céu. Isso é uma chave. Glória a Deus. É uma chave. Você tem a chave de ligar e desligar. E por que você não usa? Você tem que começar a usar a autoridade que foi te dada. Pare de andar debaixo de religiosidade, que você não tem capacidade, que Deus não vai te ouvir, que as coisas não vão acontecer. Acontece. Aleluia. Se você orar para não chover, não vai chover. Aleluia.
Ah, mas começou a chover. Determine. Chuva, para. Você não precisa sair? Ore. Vai parar. Mas se você for preguiçoso, gosta de uma cama, aí você não vai orar. Vai ficar deitadinho em casa. Não, tá chovendo muito. Não vou, não. Você tem que orar. Foi liberada a autoridade sobre a sua vida. Você olha para Apocalipse e você vê que nós estamos fazendo uma construção de autoridade. Essa autoridade foi otorgada sobre a nossa vida. Você precisa usar. É você dizer: Satanás, sai da minha casa. É você desligar a autoridade dele dentro de sua casa, dentro do seu comércio, nas suas finanças. Desligue a autoridade dele, que você tem a autoridade do céu. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. O que você pedir em meu nome vos será concedido. Ele não botou dificuldade. Ele só pediu para você andar na palavra. Ande na minha palavra. Guarde a minha palavra. E aquilo que você pedir em meu nome vos será concedido. Não tem dificuldade, é o que você pedir. Ah, mas aquilo é difícil, peça. Crê. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem a capacidade de fazer o que precisar. Ele tem capacidade de mover o que precisar mover para te favorecer. Basta você andar em confiança na palavra de Deus. É só isso. Vamos fazer essa declaração? Jesus, tu és o primeiro e o último. Eu me rendo à tua glória e ando na tua vitória. Você precisa começar a andar em vitória. É você declarar a palavra de Deus e andar em vitória. Não se preocupe que eu vou liberar isso aqui para vocês, tá? Para vocês, durante a semana, ir decretando essas verdades sobre a sua vida. Então a maior revelação que você vai ter hoje é que Jesus é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da sua vida. De tudo. Glória a Deus. Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, fui morto, mas eis que eu estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Até para você morrer, tem que alguém pedir permissão ao céu. Para você morrer, fechar os olhos e não acordar mais. Tem que pedir a Ele que determina tudo. Jesus Cristo. Então, para você entender o que significa, Jesus é o primeiro e último. Ele governa sobre o tempo e a eternidade. Ele morreu, mas agora vive para sempre. Sua ressurreição selou a vitória eterna. Aleluia. Ele tem a chave da morte e do inferno. A morte não tem mais domínio sobre os que creem nele. O máximo que pode acontecer quando chegar o dia de cada um de nós é que você vai morrer na matéria, mas o seu espírito vai direto para o céu. Santo é o Senhor. É o chamado daqueles que dormem no Senhor. Então vai ficar repousando no seio de Abraão e chegará o tempo que o Senhor vai levar, né, vai ressuscitar todos nós. Bem-aventurado quem vai direto, né, para o céu. Quem vai fazer uma curva, aí já é problema. A maior revelação é que Jesus é o Cristo vitorioso, glorificado e soberano. Ele tem todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Essa revelação transforma a maneira como vivemos. Se Jesus tem as chaves, não há prisão espiritual que possa nos segurar. Você entendeu isso? Nada te segura. Nada te segura. O que fizeram para você no passado, nada te segura. Só se você acreditar nessas paradas aí, né? Eu creio no sangue de Jesus e acabou. Eu creio no sangue que me lavou, nos remiu, nos purificou, nos libertou, transformou a minha e a sua vida. É nisso que você tem que crer. O que passou, passou. É agora que vai a sua vida. É viver o outro. Então, para você começar a entender Apocalipse, você precisa começar a ler todo o Apocalipse, tá?
A primeira revelação que você vai ter são 3 revelações. Quem Jesus é, que é o capítulo 1. Antes de qualquer profecia sobre o futuro, João vê Jesus como rei e juiz, glorificado no meio dos candeeiros. Isso mostra que ele não está no controle da igreja e da história. Se Jesus reina, o caos do mundo não pode mudar o seu plano para nós. Segunda coisa, a vitória da igreja. Do capítulo 2 e 3 vai começar a descrever a história da igreja. Jesus envia cartas às joias, mostrando que aqueles que perseveravam serão vencedores. Ele exorta, encoraja e promete recompensas eternas. A tribulação pode vir, mas a igreja fiel reinará com Cristo. A igreja é eu e você, tá? É você que tem que ser fiel. Eu e você tem que ser fiel e acabou. Se os outros pecou e está gostando do pecado, é problema dele. Você continua sendo fiel, olhando para a palavra, olhando para Cristo e obedecendo a Ele. Porque quem começa a receber a revelação da palavra vai saindo do pecado. Aleluia. Terceira coisa, né? O triunfo final de Cristo, que será no capítulo 19 ao 22. No final, Jesus retorna como rei vitorioso, derrota o diabo e estabelece o reino eterno. Ele não volta como cordeiro, mas como o leão da tribo de Judá. Nossa esperança não está no presente, mas na eternidade com Cristo. Pronto. O que é que a gente aprende com tudo isso para a gente encerrar? O que fazer com essa revelação? Se Jesus é rei e Senhor, precisamos, primeira coisa que você precisa, andar em autoridade espiritual. Se Ele tem as chaves, nós não somos mais escravos do medo. Você precisa mandar o medo embora. Segunda coisa, declarar sua vitória. Apocalipse diz que vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Apocalipse 12:11. Viver em santidade e expectativa. Ele voltará e nossa vida deve refletir essa esperança. E a última declaração de fé que vamos fazer. Vamos lá? Jesus, eu te vejo como tu és, o Rei glorificado, o Senhor da minha vida. Ando em vitória, porque tu tens as chaves e nada pode me prender. Glória a Deus. Você entendeu isso? Jesus, eu te vejo como tu és, você precisa ver como ele é, glorificado. O Rei glorificado, Senhor da minha vida, ando em vitória porque tu tens as chaves e nada pode me prender, nada te prende. Só você mesmo. Só a sua limitação, só as suas incapacidades que você vai ficar olhando para você mesmo. A palavra não manda você olhar para você, a palavra manda você olhar para Cristo. Se você olhar para você, você vai ver como você é. Pecador, pobre, miserável, homem que nós somos. Mas quando você olha para Ele, você vai ver você no futuro. Você sendo transformado pela palavra dEle. Então, quando você olha para Cristo, você tem que ver você triunfando, vencendo e indo para a glória. E entrando no reino eterno, o reino que Ele vai instalar para cada um de nós. Nós precisamos entender isso e andar nessas verdades. Quando o inimigo jogar algo sobre a sua mente, sobre o seu coração, você dizer para ele: eu sou a igreja que triunfa, eu sou a igreja vitoriosa, eu sou a igreja que anda em santidade e vai andar caminhando com Cristo. Ele perdeu. Nós precisamos declarar a palavra de Deus todos os dias. É você fazer os decretos. A sua boca atrai tudo aquilo que você profetizou. Ou bênção ou maldição. Pare de falar negativamente. Pare de falar de forma errada.
Comece a falar as verdades que está na palavra de Deus. Porque se você olha para você mesmo, o adversário vai mostrar quem você é, com toda a sua incapacidade, imperfeição. Mas nós não andamos sobre as nossas próprias ordens. Nós só podemos fazer as coisas por causa de Cristo Jesus. O poder é o poder de Deus. Você não faz nada de você mesmo. Você faz aquilo que o Espírito Santo leva você. Quem tem o Espírito Santo não fica parado. Deus vai te levando, lhe movendo. Porque você tem o Espírito Santo. É porque você deu a autoridade para o Espírito Santo. Você pediu a Ele para governar a sua vida. Você pediu a Ele para transformar você. É todo dia. Todo dia nós precisamos morrer. Todo dia. Todo dia nós precisamos pedir ao Espírito Santo para ir revelando a glória de Jesus. Revelar a autoridade de Jesus. E se essas verdades ela for revelada para cada um de nós, nós vamos entendendo. Eu sou a igreja que triunfa aqui na terra. Aí você vai começar a andar nessa revelação. O que mais você vê é pessoas andando cabisbaixa e sem entender de fato quem ela é. Qual foi a revelação que ela não tem a identidade firmada, formada em Cristo Jesus. Ela só tem as revelações que alguém recebeu a revelação e trouxe. Ela ouviu, achou bonito, guardou, acabou. É chamado crente sem raiz. Não está enraizado. Porque quando você olha para o próprio livro de, se eu não me engano, é o próprio Apocalipse que vai falar sobre... Não é Apocalipse não. Vai falar sobre os frutos, 12 frutos. E esses frutos, nós vamos comer esse fruto para viver eternamente com Cristo. Apocalipse mesmo nos abençoe. Então, nós vamos se alimentar dessa árvore que está no meio do jardim do Éden, onde temos anjos que defendem esse lugar. E nós vamos comer esse fruto. De tudo, né? Você tem que sair daqui hoje entendendo. A vida de Deus está dentro de você. Só que você precisa declarar. A vida de Deus. Você tem que declarar que o seu sangue não é o seu sangue, é o sangue de Jesus. Tem que declarar. Essa articulação não é as suas articulações, agora é a articulação de Cristo. Não é você dizer, minhas dores. É um articular seu. Você tem que dizer, essas dores eu ordeno que saia da minha vida em nome de Jesus. E vai chegar o ponto que Cristo vai te curar. E vai ter momentos que você vai precisar fazer exercício, né? Para manter a performance do seu corpo. Quando vai passando o tempo, seu corpo vai ficando atrofiado. Você precisa fazer exercício. Então, essas são as verdades, né, que Deus trouxe para cada um de nós. Espero que vocês tenham entendido, né, a respeito de Cristo glorificado. Ficou alguma dúvida? Pergunte ou então cale-se para sempre. Então, quando você vê Moisés, ele é um libertador, ele teve que nascer no meio da dificuldade. Aquela mulher é de Deus, a mãe dele. Porque no meio de um decreto, ela conseguiu, aquela barriga ficou escondida, a criança nasce, ela conserva aquela criança por um tempo, 3 meses, e essa criança não chora, é Deus puro, né? Não grita, os soldados não vêem. É escondido dentro de um galpão, tipo um galpão lá embaixo, nos deixa isso. Você está entendendo? Então você olha para Moisés, você tem que ver Cristo. Quando Moisés vai orar, ali é Cristo indo orar. Se você lia e achava que era só Moisés, a história bonita. A partir de hoje você não vai ver mais Moisés do mesmo jeito.
Quando você olha para Noé, né, que é chamado Noah, qual foi o plano ali? O plano da salvação é salvar a família. O que é que Noé conseguiu fazer? Ele pregou o evangelho, mas só salvou a sua família. É Cristo. Aí você vai ver Davi. Davi, um adorador. O que é que Jesus faz com aquela samaritana? Chegará o tempo que vai conhecer os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Então, algumas coisas, alguma conjuntura ali, você conjunturando a palavra, você tem que ver Cristo em algumas pessoas, né? Você não vai olhar o lado que a pessoa pecou. A gente está falando do lado principal, o lado que é Cristo revelado ali. A revelação de Cristo. Você vê que Davi ele vai salmodiar, ele vai fazer salmos. E aí depois ele consegue influenciar aquela criança, que eu esqueci o nome dela agora, que é Asaf. Asaf agora é levantado como um sacerdote dentro do templo. Olha quanta coisa boa. Aí você vai ver... Quem mais? Isaías, que é um profeta messiânico, é Cristo. Ali é Isaías ouvindo a voz de Deus, conversando com ele. Tudo isso é trazendo a analogia para Cristo. Então, quando você não recebe a revelação, você só vai fazer uma leitura, achar que é uma história bonita, conta para o filho e acabou. Você não recebeu a revelação. Mas quando você começa a olhar agora com a ótica de Cristo, olhar para o Velho Testamento e ver Cristo, pronto. Agora você recebeu a revelação verdadeira. Que tudo vai ter um plano para revelar Cristo. E aí você precisa enxergar isso. Aí você vai ver as mulheres que foram, né, tem Esther. Ali também é uma revelação de Cristo. Você vai olhar para Noemi. Você tem que ver Cristo, pô. Ela continua com a sogra até o final, depois Deus muda a história. A sua vida tem que mudar de fato. As suas ações têm que mudar. A sua forma de orar. A vida de Deus tem que estar dentro de você. E aí, as pessoas que estão em sua volta vão começar a enxergar Cristo em você. Não é o por mais que você fala, é o seu comportamento. A sua forma de agir dentro de casa. Você pega e bota ali hinos de louvores ao Senhor dentro de sua casa. O demônio ele não fica. Ele não vai ficar. Bote uns hinos da congregação para ver se ele vai ficar. Não fica, meu amigo. Porque quando você olha para Davi, que ele pega aquelas harpas e começa a tocar, o demônio que estava em Saul saía. Chega ao ponto que Saul, quando recorda a consciência, fala, não, fica por aqui mesmo. Fica dentro do palácio. Ele tinha que fazer as funções dele e voltava para ficar no palácio. Está entendendo isso? Então o que você carrega não é a harpa do lado de fora. Você carrega o Espírito Santo dentro de você, que é a melodia sendo tocada. E quando você bota um som, um hino dentro de sua casa, aquilo ali vai ecoando nas paredes. Uma obra que você ouve ali, alguém vai estar do outro lado, vai escutar essa obra, vai fazer um efeito na vida daquela pessoa. E o nome de Deus é glorificado. Deus seja louvado. Amém.